Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar com as questões 27, 28, 29 e 30, que na verdade o enunciado é o mesmo, né? É uma questão muito interessante e eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte, olha, associe as funções representadas graficamente nos exercícios 27 a 30 com as derivadas das figuras de A a D a seguir. Bom, a questão basicamente ele te deu 4 funções, F1, F2, F3, F4, representadas graficamente aqui, e te pede as possíveis funções derivadas dessas funções. Essa aqui é uma função f, e ele pergunta quais dessas 4 podem ser uma possível função derivada dessa. A mesma coisa para a questão 28, para a questão 29, para a questão 30. Assim, nós vamos trabalhar aqui analisando coeficiente angular das retas tangentes de cada uma dessas funções. Vale lembrar que a reta tangente de uma função tem um determinado ângulo de inclinação e a tangente desse ângulo de inclinação é numericamente igual à derivada dessa função naquele ponto. Bom, eu vou explicar isso melhor em cada uma dessas questões aqui, tá bom? Então vamos lá? Bem, pessoal, vamos começar então aqui a resolução da questão 27. Bom, para isso, a gente precisa lembrar alguns conceitozinhos. Primeiro, dada uma reta tangente a essa função f de x, num ponto x0, se eu conseguir traçar uma tangente aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes do que é uma reta tangente, nós já estudamos isso. Simplificando, é uma reta que está encostando nessa função aqui, está tocando nessa função. Dada essa reta tangente, chamando a inclinação dessa reta de θ, vou chamar aqui θ0 porque ela está em x0. θ0, o que a gente tem? Que o valor da derivada dessa função aqui, nesse ponto, é numericamente igual à tangente desse ângulo. O que isso significa? Significa que f' de x0, f' de x0 é igual a tangente de θ0, desse ângulo aqui. Ok? Eu poderia ter traçado aqui também, olha, uma reta paralela ao eixo x, que eu vou ter o mesmo ângulo, certo? Para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Bom, isso acontece também, por exemplo, nesse ponto aqui, vou chamar de x1. Nesse x1, se eu traço uma reta tangente a essa função nesse ponto, e aqui, olha, vou traçar uma paralela ao eixo x, só para a gente visualizar melhor, esse ângulo aqui, é o ângulo de inclinação dessa reta, que é o mesmo que esse aqui. Vou chamar de θ1. Então, f' em x1, ou seja, a derivada dessa função em x1 é igual a tangente de θ1, desse ângulo aqui de inclinação. E em 0, a mesma coisa, olha, só que a reta tangente dessa função aqui em 0 é o próprio eixo x, né? É o próprio eixo x. Então, nesse caso aqui, f' de 0 é igual a tangente de 0. Ok? Agora, olha que interessante. Vamos pensar no seguinte. Qual é a diferença estrutural desse ângulo para esse ângulo? Bom, esse ângulo ele está entre 0 e 90 graus. E esse ângulo ele é maior que 90 graus. Ou esse ângulo está entre 0
e π sobre 2 radiano. E esse ângulo θ1 está entre π sobre 2 radiano e π. Eu coloquei aqui, olha, o gráfico da função tangente de θ. Dado um θ, aqui eu tenho a tangente de θ. Bom, vamos estudar algumas características. Bem, entre 0 e π sobre 2, qualquer ângulo entre 0 e π sobre 2 tem uma tangente, ó, positiva. A tangente é uma função crescente, significa que quanto maior o ângulo entre 0 e π sobre 2, olha, maior vai ser o valor da sua tangente. Ok? Por exemplo, se eu chamar esse aqui de θ0, esse aqui vai ser a tangente de θ0. Tá vendo? E em 0, quanto é a tangente de 0? 0. E π sobre 2? Bom, não temos tangente de π sobre 2. Tangente de θ não é igual a seno de θ sobre o cosseno θ, mas o cosseno de π sobre 2, o cosseno de 90 graus, é 0. Não podemos ter denominador 0, portanto, a tangente de 0 não existe. Significa, então, que a tangente de qualquer ângulo entre 0 e π sobre 2 é positiva. Logo, olha só que interessante, nessa função aqui, olha, qualquer reta tangente a ela depois do zero, x maior que zero, eu vou ter ângulo de inclinação menor que 90 graus, ou seja, f de x, f' de x, aqui, olha, nessa região, x maior que zero, é sempre positivo, né? Já que f' de x não é a tangente do ângulo de inclinação, se esse ângulo de inclinação está entre 0 e 90 para qualquer reta tangente aqui, então a derivada aqui, ó, também vai ser sempre positiva. Logo, se a gente fizer uma divisão aqui, ok? Para qualquer x maior que zero, essa função tem f' de x também o quê? Maior que zero, ela é positiva. Legal? E é crescente, porque quanto maior o x, maior vai ser esse ângulo aqui de inclinação. Então, ela é também o quê? Crescente. Antes do zero, para qualquer ângulo, qualquer valor de x menor que zero, o que está acontecendo? Eu tenho θ como ângulo de inclinação das retas tangentes, olha aqui a outra, sempre maior que 90 graus, está vendo? Significa que ele está nessa região. E qualquer ângulo θ entre π sobre 2 e π tem a tangente, ó, negativa. Olha que interessante. Tangente negativa, ok? Ela continua sendo crescente, porque à medida que eu aumento o θ, ela aumenta a tangente de θ até chegar em zero. Mas ela é negativa. Então, aqui, olha, eu tenho a derivada negativa, mas também uma reta, uma função crescente, ok? E exatamente igual a zero. Exatamente igual a zero, bom, nós temos tangente de zero, porque aqui, olha, a reta tangente é paralela ao eixo x. Né? Nesse caso, inclusive, ela coincide com o eixo x, não é isso? Se ela coincide com o eixo x, o ângulo de inclinação, ó, é zero. Se o ângulo de inclinação é zero, a tangente de zero é zero. Portanto, ela é aqui. Olha só que interessante. Aqui nesse caso, eu tenho uma derivada, função derivada crescente, mas ainda negativa. Ela é negativa e crescente. E aqui eu tenho uma derivada positiva e crescente. Uma coisa assim. E aqui eu tenho exatamente o quê? Zero. Bom, no meu exercício, aqui no nosso exercício, o que nós temos como possíveis soluções? Essas quatro aqui. Só que eu preciso que seja negativo quando x for menor que zero e positivo quando x for maior que zero. Aqui nós temos positivo, positivo. Aqui oscila, né? Eu tenho aqui o negativo, positivo. Aqui também oscilando. O único que corresponde a essas características é esse gráfico, onde eu tenho uma reta, nesse caso, ela é crescente, crescente, e aqui eu tenho valores negativos e aqui eu tenho valores positivos. Então, olha, esse y' aqui que é o mesmo que f' de x, não é? Ele satisfaz a todas as condições
que nós temos aqui. Daqui para cá, as derivadas são negativas, daqui para cá as derivadas são positivas, ó. Derivadas negativas, e daqui para cá derivadas positivas. Portanto, a solução é questão 27, o gráfico dela é o da letra B, ok? Agora vamos para a próxima. Bem, já na questão 28, nós vamos fazer essa análise também utilizando reta tangente. O que a gente pode observar aqui? Vou fazer o mesmo eixo aqui, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Só que aqui agora, olha, y', ok? Bem, note uma coisa. A primeira coisa que a gente pode perceber, olha, aqui, para qualquer valor aqui de x0, ó, x0, eu tenho esse ângulo, que é o ângulo de inclinação, ó, traçando um paralelo. Esse ângulo de inclinação, ele é menor que 90 graus. Mesmo que eu venha para cá ou venha para cá, o ângulo continua sendo menor que 90 graus. Então aqui, olha, f' de x vai ser o quê? Positivo, já que a tangente aqui é positiva. E daqui para cá, olha o que está acontecendo. À medida que eu vou chegando para cá, ó, ele vai se fechando. Os ângulos vão se fechando até chegar aqui, até chegar nesse ponto zero. Então, se eu vier daqui para cá, ele vai crescendo. Então, a função é crescente. E exatamente no zero, o que está acontecendo exatamente aqui, antes de voltar? Eu tenho a tangente coincidindo também com o eixo x. Então, a derivada é zero. Já daqui para do menos infinito até o zero, se eu traçar a nossa tangente aqui, olha só, nossa tangente tem esse ângulo de inclinação, que também é o quê? Menor que 90 graus, olha. Significa que f' de x aqui também vai ser o quê? Positivo. Olha, também é positivo. À medida que eu vou chegando para cá, ela vai se fechando. Ela vai ser decrescente. À medida que eu vou chegando pertinho do zero, olha meu ângulo de inclinação, está diminuindo. Ó. Meu ângulo de inclinação está diminuindo. Até chegar onde? Até chegar no zero. Então eu tenho uma função positiva, decrescente, e aqui eu tenho positiva, mas agora o que? Crescente. Voltando ao enunciado do nosso problema, no enunciado do nosso problema, eu preciso ter positivo e positivo. Bom, a única que satisfaz é essa letra A, aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, a derivada positiva decrescente. Ela chega no zero, junto no zero aqui, e depois ela cresce, mas continua sendo o que aqui, ó, positiva. Então ela é sempre positiva, tá vendo? A derivada aqui sempre positiva, decrescente, crescente. É o que está acontecendo aqui. Se eu traçar aqui, olha, eu tenho derivadas positivas. E se eu traçar daqui, eu também tenho derivadas positivas. Então, as derivadas dessa função serão sempre positivas. Não é a função aqui é negativa, né? Mas a derivada dela é positiva, tanto antes do zero quanto depois do zero. E ela é zero, olha aqui, exatamente aqui no zero também. Portanto, 28, letra A, ok? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com a questão 29. Não podemos nos esquecer que nosso objetivo é encontrar a função derivada dessa função que aparece aqui em cima. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou novamente tentar estabelecer uma relação na função com a sua derivada. Aqui, ó, y', ok? Aqui o x. Estabelecer a relação dessa função f com a função derivada dessa função. Bom, essa função tem uma característica muito bacana, que a gente pode perceber aqui. Nós conseguimos achar nesses pontos aqui os lugares onde a derivada é zero. Por que eu sei onde que a derivada é zero nesses lugares?
Porque olha o que vai acontecer quando eu traçar a tangente exatamente nesse pico aqui, ó, nesse pico. Bom, essa tangente ela é paralela ao eixo x. Então, qual é o ângulo de inclinação? Zero. Se o ângulo de inclinação é zero, a tangente de zero é zero. Bom, se a tangente desse ângulo é zero e a função derivada, aliás, a derivada coincide numericamente com a tangente desse ângulo de inclinação, então aqui, olha, eu tenho quanto de derivada. A derivada aqui é zero. Isso acontece também aqui. Nesse lugar, ó, eu também tenho uma reta paralela ao eixo x. Quer dizer, então, que a derivada aqui é zero. Interessante que acontece a mesma coisa aqui, olha. Então, aqui também temos derivada zero. Temos derivada zero aqui também, ok? E lá na pontinha aqui também, derivada zero, ok? Então, nós já temos esses pontos da função derivada. Eu não sei, por enquanto eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu sei que ao traçar essa função, ela passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Essa função derivada é contínua, porque ela tem derivada em todos os pontos aqui. Em qualquer ponto, nós temos derivada por conta daquelas características que nós já estudamos das funções contínuas, né, que tem derivadas, quando ela não tem derivada. Isso eu posso até fazer uma revisão num outro exercício. Não quero me ater agora, porque a gente quer trabalhar especificamente com esse. Então, essa função é uma função que tem derivadas em todos os pontos. Bacana, então. Agora, o que vai acontecer entre esse ponto e esse, ó? Entre esse e esse. Qualquer derivada que eu for traçar aqui, qualquer tangente que eu for traçar aqui, olha, por exemplo, eu traço essa tangente nesse ponto. O ângulo de inclinação aqui, ó, o ângulo de inclinação é maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, ele está entre π sobre 2 e π. Isso nos dá uma derivada negativa, ok? Então, eu já sei que aqui, em qualquer lugar que eu venha para cá, ó, se eu traçar aqui a tangente nesse ponto aqui, olha o que está acontecendo, olha aqui, maior que 90 graus, ok? Então, aqui nós temos a função negativa, nesse intervalo, entre esse e esse. Agora, entre esse e esse, olha, entre os zeros da função derivada, é isso que eu estou trabalhando, entre os zeros da função derivada. Qualquer reta que eu trace aqui tangente, ó, o que vai acontecer? O ângulo de inclinação dessa reta tangente é menor que 90 graus. Significa que a tangente é positiva. Logo, a tangente desse ângulo é positiva. Logo, a derivada será também positiva. Ora, você consegue perceber que esse pedaço da função aqui, olha, tá vendo? É igualzinho a esse. Então, a análise é a mesma. Isso quer dizer que aqui nós, novamente temos negativo. E daqui para cá, ó, também. Então, positivo. É uma função periódica, né? Positivo. Então, eu tenho que traçar a minha função baseada nessas informações. Que informações? Que nesse intervalo a função derivada é negativa, nesse intervalo ela é positiva, nesse é negativa, nesse é positiva. E também eu tenho que saber que aqui ela é 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Muito bem. Aqui ela é 0. Bom, se aqui nesse intervalo ela é negativa e ela aqui ela é uma função contínua, então, de alguma forma, isso aqui vai acontecer. Ok? Pode acontecer uma outra coisa aqui também, desde que ela continue aqui negativa e que aqui ela tenha os zeros, tá? Mas eu vou traçar aqui para a gente ter uma noção do que pode acontecer. Essa é uma possibilidade, né? Existem outras aqui. Eu sei que ela vai acontecer aqui positiva e vai voltar para o zero aqui. Aqui ela acontece de novo negativa, volta para o zero, positiva, volta para o zero. Ou assim, ou qualquer outra coisa nesse intervalo. Por enquanto, a gente só está fazendo esse tipo de análise. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, olha só que interessante. Ok? Tem uma função desse tipo. E no enunciado da nossa questão, a função que tem essa característica é essa aqui.
olha só, aqui negativa, aqui positiva, aqui negativa e aqui positiva, ok? Essa daqui não, ela continua para menos infinito, e aqui ela sobe, aqui para positivo, aqui negativo, aqui ela vem negativo, positivo, aqui ela seria positivo de novo, não é isso? Então, portanto, o gabarito da questão 29 só pode ser a letra D. Tudo bem? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Muito bem, pessoal. Vamos, então, agora, finalmente, para a questão 30, né? Não esquecendo o nosso objetivo, que é, a partir das informações que nós temos dessa função f, f4, a gente precisa esboçar o gráfico, ter uma noção de qual será o gráfico da função derivada dessa função aqui, ok? Então, eu tenho aqui, ó, y', que é o mesmo que o f' de x, e aqui x, ok? Bom, vamos começar novamente por onde a derivada é zero. A derivada vai ser zero nesse ponto. Por que a derivada é zero nesse ponto? Porque a tangente da função f nesse ponto é paralela ao eixo x, ou seja, tem inclinação zero, o ângulo de inclinação é zero, e a tangente de zero é zero. Então aqui, ó, nós temos zero para a função derivada. A mesma coisa ocorre aqui, olha, na origem, pelo mesmo motivo. Aqui nesse caso a tangente é o próprio eixo, coincide, né, com o próprio eixo x, então aqui também zero. E aqui é um outro ponto onde nós temos derivada zero, ok? Então nesses três pontos temos derivada zero. Vamos estudar o que acontece com as derivadas para x que vem antes desse ponto. Bom, se eu traçar aqui as retas tangentes em qualquer ponto que vem antes, o que eu tenho, olha, para cá, tá vendo? O que eu tenho aqui é um ângulo de inclinação dessa reta, olha, um ângulo de inclinação com θ entre π sobre 2 e π, entre 90 e 180 graus. Logo, a tangente é negativa, então, para qualquer um nesse caso aqui, olha, mesmo que eu venha para cá, tá vendo? Essa inclinação é uma inclinação maior que 90 graus. Então, nós temos aqui derivada negativa, ok? Entre esse ponto aqui, esse x aqui e esse x aqui, qualquer derivada qualquer tangente que eu trace, olha, qualquer tangente que eu trace aqui, eu vou ter um ângulo de inclinação, se quiser eu posso até estender para cá para enxergar melhor. Qualquer ângulo de inclinação é menor que 90 graus. Tangente positiva, logo eu tenho derivada positiva. E o que está acontecendo para cá, está acontecendo para lá como num espelho, né? É uma simetria, não é isso? Então, olha o que está acontecendo. Se eu traçar uma tangente aqui, eu vou ter um ângulo de inclinação dessa reta tangente maior que 90 graus, portanto, negativo. E daqui para cá, ó, desse zero para lá, eu tenho uma inclinação menor que 90 graus, portanto, positivo, ok? Então, eu tenho que verificar o que vai acontecer. E o que está acontecendo aqui é, à medida que eu for subindo essa função, com x indo para menos infinito, ó, x vindo para menos infinito, a minha função ela vai continuar, olha, com a inclinação maior que 90 graus. Mesmo que ela continue aqui, ó, a inclinação continua maior que 90 graus. Isso significa o que, então? Que aqui eu venho de menos infinito. De alguma forma, ele vem para cá, olha, de menos infinito até chegar no zero, ok? E daqui para cá, entre esses dois pontos, eu tenho aqui tangente positiva até voltar para cá para o zero também, não é isso? Então, de alguma forma, ele cresce e volta para cá. Ou acontece alguma coisa aqui, mas
desde que eu saia do zero, trabalhe nessa região positiva e volte para cá para o zero. Bom, como essa função, ela aparentemente é uma função simétrica, o que acontece daqui para cá está acontecendo para cá, tá vendo? Em relação ao eixo y, então o que está acontecendo aqui, olha, vale para o que vai acontecer para cá. Mas a gente só tem que tomar cuidado, que é o seguinte, aqui eu tenho resultado negativo, né? Então, resultado negativo. E depois até chegar ao zero, não é isso? E daqui para cá, o que está acontecendo? Eu tenho só derivadas positivas. Então, o que vai acontecer? Ele vem para cá e continua. Continua toda a vida para lá. E agora, olha só. Aqui também, se eu tiver o x indo para mais infinito, as derivadas continuam sendo, ó, as inclinações continuam sendo menores que π sobre 2, menores que 90 graus. Então, ele continua toda a vida para lá, ok? Uma possibilidade, então, é essa daqui. Voltando para o nosso exercício, para o enunciado do nosso exercício, deixa eu pegar uma outra folha melhor. Voltando para o enunciado do nosso exercício, olha o que nós temos. Exatamente o que a gente encontrou. Ó. Negativo entre esses dois. Positivo, daqui para cá, negativo, e a partir daqui, positivo. Portanto, o gabarito da questão 30 é esse aqui. Eu queria salientar o seguinte, essas são possibilidades. Eu não tenho, só olhando essa formação gráfica, certeza que ele vem até onde ele vem, se ele vem para cá e volta, se ele não dá outras voltinhas aqui, ok? O que o problema quer é relacionar as possibilidades, associar essas funções a esses gráficos. Então eu sei, por exemplo, que a 27 vai ser um desses aqui. O que eu estou vendo é a possibilidade. Qual é a possibilidade? A 28. Qual é a única possibilidade entre essas quatro aqui? Ok? Basicamente essa questão, basicamente isso que o exercício está pedindo a gente. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e espero tê-los ajudado. Um grande abraço.